Boa tarde, crianças. Aqui quem está falando é a Prof. Fátima e hoje eu vou contar uma história para vocês chamada A Lebre Protegida. Não é uma história dos irmãos Grimm. Hoje a história é um conto da tradição celta. E a história é assim. Sabe o que é lebre? Lebre é um coelho. E tinha uma velhinha que morava perto de um pântano. Pântano é uma floresta, assim, sabe, que tem água e ela é meio sombria e úmida. E essa velhinha morava perto do pântano. Então ela criava galinhas, ela tinha vaca. E uma vez por semana ela tinha que passar pelo pântano para poder levar as coisas que ela produzia, o queijo, os ovos, para poder vender no mercado. Ninguém se atrevia a passar pelo pântano à noite, sabe? Porque todo mundo falava que lá viviam maus espíritos e fantasmas e todo mundo tinha medo, um horror, um medo tremendo de passar por lá. E a velhinha também não passava porque ela também tinha medo, sabe? Mas uma vez por semana ela acordava muito cedo, antes do sol nascer, e ela pegava, montava o cavalo dela, colocava os cestos dela, assim, com os queijos e os ovos, e ela montava o cavalo dela para ir até o mercado. Um dia antes dela ir ao mercado, ela foi dormir muito cedo, porque ela ia ao mercado no dia seguinte. E ela dormiu tão cedo que ela acordou de madrugada, antes da meia-noite ela acordou, achando que já era cedo de manhã. E pegou, arrumou o cavalo dela, colocou um casaco, sabe, nas costas, pegou o cavalo dela e foi, sabe, foi andando, sabe, pelo pântano, meio sonolenta, ela e o cavalo dela, meio sonolento também, e eles foram andando pelo pântano. E ela começou a ouvir, sabe, uma matilha de cães ladrando e uivando de longe. E ela ficou, nossa, assim, um pouco assustada, mas ela foi andando com o cavalo dela, tal, andando. E aqui, sabe, perto tinha aqui, ela tinha colocado do lado os cestos, que eram menores do que esse, mas parecidos com esse, os cestos com os queijos e os ovos, e aí ela estava assim andando com o cavalo, andando, e os cachorros estavam lá ladrando, Aí de repente ela viu uma lebre, sabe, que pegou e pulou do lado e parou numa pedra. Lebre, o coelho aqui assim, sabe, um coelhinho parou na pedra e ficou olhando para ela como se dissesse assim: ah, vai, me pega e me esconde. Aí ela pegou, ela falou assim: ah, é melhor, né, eu pegar essa lebre a deixar os cães comerem a lebre, né? Aí ela pegou a lebre e colocou dentro do cesto dela e guardou a lebre dentro do cesto e continuou a andar. De repente, sabe, o barulho dos cães começou a ficar muito próximo dela. E aí ela viu, sabe, um cavalo sem cabeça, com um diabo montado nele, sabe? Todo de preto, assim, todo de preto, um diabo, assim, todo de preto, montado num cavalo sem cabeça, e aí ele pegou e os cachorros começaram a chegar perto e os olhos dos cachorros eram vermelhos e o rabo deles soltava faísca azul. E aí o homem que era um demônio chegou perto da velhinha. O
cavalo da velhinha estava tremendo e ela, assim, muito corajosa, enfrentou, assim, o demônio e ele chegou, assim, ele não era muito inteligente, perguntou para ela assim, por acaso você não viu uma lebre passando por aqui, para onde que ela foi? Nenhuma lebre passou na sua frente? Aí a velhinha, sabe, muito corajosa, olhou para ele e falou assim, não, nenhuma lebre passou por aqui. E era verdade, porque nenhuma lebre tinha passado em frente dela, pelo caminho dela. A lebre estava na pedra e ela pegou e escondeu a lebre, deixou a lebre lá. Aí o diabo, sabe, pegou e na hora que ela falou que não sabia onde que estava, que não tinha nenhuma lebre, ele pegou e foi embora com os cães dele. Aí ela, sabe, ela pegou e se refez do susto, passou a mão assim no cavalo dela para o cavalo ficar bonitinho, porque ele estava assustado, sabe? E aí ela pegou e aí ela ia começar a andar e sabe o que ela pegou e viu que o cesto dela abriu e aí ao invés de sair dentro do cesto a lebre, sabe o que saiu? Uma mulher toda vestida de branco e ela era um fantasma. Aí ela pegou e chegou para a velhinha e falou assim, a senhora foi muito corajosa, muito. Eu sou um fantasma que estava enfeitiçado em forma de lebre. Há anos eu estava aqui sendo perseguida por esse demônio, esses seres malignos, esses espíritos malignos. E a senhora me salvou. Então agora eu vou poder voltar para o meu povo. Saiba que a senhora vai ser recompensada por isso. As suas galinhas vão dar 2 ovos por dia ao invés de 1. As suas vacas vão dar mais leite e a senhora vai ter uma vida bem mais tranquila. Aí a fantasma foi embora e a velhinha foi para a feira. E não é verdade que naquele dia ela conseguiu vender todos os ovos dela, todo o queijo dela, ela voltou para casa com o cavalo dela e a vida dela foi ficando cada vez mais feliz e ela, certo, libertou aquela mulher que era um fantasma do jugo daqueles espíritos malignos que andavam no pântano. E é essa história que a Pro contou, que é do povo celta que mora lá, que era lá da Escócia, da Inglaterra, certo? Do Reino Unido, tá? Um beijo para vocês e boa tarde.